Olá a todos os camaradas, venho aqui mais uma vez postar um vídeo depois de 300 anos fora do espaço aqui desse YouTube maravilhoso, mas como sempre é comum aparecerem pessoas que ainda dão chance para esse canal e é impressionante isso. Agradeço essas pessoas que têm mais fé nesse canal do que eu, mas enfim, né? É bom que esse canal é uma reserva muito grande de conhecimento velho. Então, tudo que eu achava que era certo antes, ou que continuo achando que é certo, tá tudo registrado nesse canal. Então, posso me envergonhar, assim como também posso me envergonhar. Posso me orgulhar e assim como também posso me envergonhar. Não foi intencional isso. Vamos lá. O que é que eu quero fazer? Eu quero falar. Rapidamente, eu quero falar sobre a questão das manifestações, né? No dia 29, houve um ato em todo o Brasil, em mais de 200 cidades, pelo Fórum Bolsonaro. A intenção era pressionar o governo para que as medidas contra a pandemia, mas não só, fossem estabelecidas de imediato. E no dia 19 haverá outra. Então temos dia 29, dia 19 e outras mais vão ser planejadas ao longo do ano, né? O que eu quero falar aqui basicamente é sobre por que a gente está lá e algumas polêmicas relacionadas, né? Nós entendemos desde há um ano atrás, desde há um ano a gente entendeu que combater o vírus é combater o Bolsonaro e vice-versa. Não existe diferença entre uma coisa nem outra. Porque o vírus ele é efetivamente político e econômico. Não existe pandemia sem a sociedade que está ali. Por exemplo, uma sociedade que não é baseada na saúde pública, que não é baseada nos cuidados médicos, é um ótimo lugar para a pandemia se espalhar. Mas se for uma sociedade que tem isso, mas que as pessoas vivem muito distantes, não tem pandemia. Não tem pandemia, porque a pandemia não vai conseguir se espalhar. A pandemia não é só uma questão de vírus, né? É uma questão da forma como o ser humano está se organizando. Se o ser humano se organiza em grandes cidades, e se nessas grandes cidades a questão sanitária é precária, então você tem um bom motivo para as pandemias se espalharem. Sem falar, é claro, no sistema econômico e político que existe naquela região, naquele país ou naquele planeta, naquele mundo. Se for um sistema econômico que visa demais a questão do lucro acima das vidas, ou da lucratividade irrestrita, ou o máximo de lucratividade possível, é claro que as medidas sanitárias elas vão ficar em segundo plano. A salvação das vidas vai ficar em segundo plano em muitas situações, né? Ou seja, por que alguns países como Vietnã e China conseguiram se tornar referências globais em combate à pandemia? Por quê? Porque nesses países, apesar de tudo, tem muitas e muitas coisas que não dependem apenas do lucro, da lucratividade acima de tudo. O que eu não estou dizendo, não estou dizendo que não existe capitalismo nesses países, existe sim. A questão é que nem sempre a lucratividade no direcionamento desses países foi fundamental. E no caso deles não foi fundamental. Porque se fosse, eles estariam tão ferrados quanto vários países do Ocidente. É claro que outros países abertamente capitalistas também tiveram grande sucesso no combate à pandemia. Mas colocando em termos proporcionais, de longe a China e o Vietnã são os melhores. Sem falar de outros, como Coreia Popular, Venezuela e Cuba, que conseguiram sair melhor, apesar das dificuldades imensas que existem nesses países. Essas soluções são efetivamente políticas e econômicas. O vírus não é só biológico. O vírus não é só biológico. Tendo isso em mente, a gente tem que pressionar nossos governos para combater o vírus da forma mais correta e todas as suas consequências, né? Então, a demora para se aceitar as vacinas, coisas que a CPI está mostrando, mas que a gente já sabia, a deslegitimação dos métodos contra a pandemia que o presidente ativamente fez, e não só ele, como também seu secto, sua camarilha também fizeram. Então tudo isso justifica a nossa ida às ruas. Mas peraí, a gente vai às ruas e acha que vai mudar as coisas assim? E o Congresso? E o Senado? Olha, as coisas não mudam porque os senadores e os congressistas querem, né? Elas mudam pela pressão política das massas, mudam pela pressão política internacional. Já está sendo feita uma pressão política muito forte contra o governo Bolsonaro. Já está sendo feita uma pressão parlamentar muito forte contra o governo Bolsonaro. Mas precisa de mais. Porque o governo Bolsonaro não é só a péssima administração da pandemia, é também a péssima administração da economia para o povo. As privatizações estão correndo para e passo com as péssimas medidas contra a pandemia ou com a lentidão das medidas contra a pandemia. Ou seja, ao mesmo tempo que a vacinação é lenta, está se acelerando o processo de privatização. E muita gente que é contrária ao governo Bolsonaro, especialmente a galera da CPI, alguns deles,
são muito contra ele no sentido da pandemia, mas não tem nada contra ele ou ao Guedes no sentido econômico. Então, é outro bom motivo para a gente estar nas ruas. A gente sabe muito bem que ir às ruas por si só não é garantia de mudança. No Brasil não houve uma revolução até agora, mas não quer dizer que muita coisa não tenha acontecido pelas ruas. O nosso Congresso, que não tem nada de revolucionário em 88, aprovou a Constituição de 88, que por sua vez garantia vários direitos sociais. O nosso Congresso reacionário, pós-Bolsonaro, conseguiu aprovar um auxílio emergencial, mesmo num Brasil em que todo gasto do governo é chamado de gasto horrível, é chamado de gasto deficitário, é desconsiderado como bom. Todo gasto é ruim para esse governo que tem vieses neoliberais, especialmente na figura do Guedes. Então, por mais que o nosso Congresso seja conservador, a gente tem as massas pressionando. Existem pressões que vão além dos partidos políticos que estão no Congresso agora. O fato da gente ser minoritário não impediu que essa CPI rolasse, né? A CPI apareceu e está acontecendo, e o governo Bolsonaro está sendo exposto. Agora, o quanto essa CPI vai ser efetiva depende muito da gente. Muito. É um bom motivo para estar nas ruas e um bom motivo para permanecer nas ruas. E uma última coisa. Dizem que a gente está fazendo aglomeração, né? Nossas aglomerações, por assim dizer, não tem nada a ver com a aglomeração que o Bolsonaro faz. Estamos lá com máscaras, com álcool e com o mínimo de distanciamento possível. Mas, principalmente, estamos lá com o objetivo de fazer mais, de pressionar esse governo, demonstrar que o povo está nas ruas com um objetivo claro. Temos que estar nas ruas. Precisamos estar nas ruas. Nem todos poderão ir, mas aqueles que puderem, vão. Porque a gente precisa de números, mas não só de números. Precisamos de pessoas organizadas, precisamos de pessoas conscientes do que é necessário fazer para mudar a realidade desse país e mudar a realidade desse mundo. Não vão com a ilusão de que o mundo vai mudar amanhã, ou dia 19, ou depois. Não, vai mudar com o acúmulo das nossas forças. Mas saiba que é possível mudar. A mudança é possível. Sim, é possível. E as massas, elas precisam se organizar para essa mudança acontecer. Até mais, camaradas, e para o ato no dia 19 de junho. Todo o poder ao povo.